Fala galera, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sínodo, mas principalmente para você que está sentindo medo do sínodo, medo de tudo que você tem visto. Então esse vídeo é para você, fica até o final, tá bom? Mas antes, não esquece de deixar o seu joinha, porque o seu joinha é muito importante para nós. Atingimos aí mais de 10 mil pessoas, então eu quero muito agradecer por isso. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também compartilhar este vídeo, principalmente com a pessoa que você sabe que está com medo deste sínodo. Lembrando de que todos os comentários devem ser feitos com respeito, amor, misericórdia e compaixão com o próximo. Bora para o react, bora para o react. Sai dessa lavagem cerebral aí que você está sendo conduzido, começando a desconfiar dos rumos da igreja, começando a ficar ansioso com o que vai acontecer com a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e vem fazer com a gente uma viagem na história. O primeiro concílio ecumênico da igreja foi convocado em Nicéia no ano de 325. Esse concílio debateu a falsa doutrina do sacerdote alexandrino Ário, que rejeitava a natureza divina e a existência desde a eternidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Filho. Ele ensinava que Jesus era apenas a mais alta criação, mas não era Deus. Naquela época, um grande número de bispos concordava com Ário. Apesar de toda essa bagunça, o concílio condenou a heresia de Ário e afirmou o dogma de que o Filho de Deus é verdadeiramente Deus, nascido de Deus Pai antes de todos os séculos, e é eterno como Deus Pai. Agora, o terceiro concílio ecumênico foi convocado no ano de 381 na cidade de Constantinopla. Esse concílio foi convocado para debater a heresia do bispo Macedônio, que ensinava que o Espírito Santo não era Deus, e sim somente criatura. Ao fim do concílio, a heresia macedônia foi condenada. Foi proclamado o dogma da igualdade e essência única de Deus e Espírito Santo com Deus Pai e Deus Filho. Agora vamos ao terceiro concílio ecumênico, que foi convocado no ano de 431 em Éfeso. Ali se discutiu a falsa doutrina de Nestório, arcebispo de Constantinopla, que ensinava que a Virgem Maria não poderia ser chamada de Mãe de Deus, porque era apenas portadora de Cristo, Christotokos, e não portadora de Deus, Theotokos. O concílio condenou a heresia de Nestório e decretou o dogma da Santíssima Virgem Maria como portadora de Deus, sim, Theotokos. Já o quarto concílio ecumênico foi na cidade de Calcedônia, no ano de 451. Foi debatida a falsa doutrina de um arquimandrita de um mosteiro de Constantinopla, Eutiques, que rejeitava a natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa falsa doutrina é chamada de monofisismo. O concílio condenou essa heresia. Agora vamos ao sétimo concílio ecumênico, no ano de 787, em Nicéia. O concílio foi convocado em função da heresia iconoclasta, que já estava se espalhando há décadas. Tudo começou com o imperador grego Leão III. Ele achava que se a igreja acabasse com a veneração aos ícones dos santos, isso favoreceria a conversão dos muçulmanos ao cristianismo. O concílio condenou a heresia iconoclástica e determinou que era sim necessário colocar nas igrejas os santos ícones. Isso aqui que a gente fez foi só um brevíssimo resumo histórico. A gente nem tocou em todas as questões que foram discutidas, questões problemáticas, heréticas, que foram discutidas em todas as reuniões, as grandes reuniões ecumênicas de bispos da igreja. Mas como você pode ver, a igreja é aberta a debater todos os assuntos justamente para que ela possa se resolver. Ela simplesmente não manda os bispos com ideias heterodoxas calarem a boca. Ela reúne e discute. Isso é normal na história da igreja. Então confia no Espírito Santo, confia em Jesus Cristo, que é chefe ativo da igreja. Ele está acordado, ele não dorme. Deixa ele cuidar dos assuntos dele e você cuida dos seus, que é a sua santidade, é a caridade, é a louça que você tem para lavar, o trabalho que você tem que fazer. E deixa o concílio com quem foi convocado para fazer o concílio. Deixa que Deus faz o trabalho dele, não se preocupa. Então, como eu sempre faço, né, em relação aos vídeos de Instagram, eu vou ler aqui a descrição que eles deixaram, né, o catequista, que é a Viviane Varela, e o diácono Alexandre Varela, que eles deixaram na descrição. No Sínodo da Amazônia, os influencers católicos que fazem do pessimismo sensacionalista o seu ganha-pão pintaram um cenário apocalíptico, da mesma forma que estão fazendo agora. A ansiedade dos fiéis com questões delicadas, ainda em aberto, debatidas por bispos reunidos, não é coisa nova.
Sobre o concílio que definiu o dogma da Virgem Maria, Mãe de Deus, contamos essa história no livro Sagrada Família, Entre Fraldas e Anjos, à venda nas diversas livrarias físicas e online. Bom, por que eu trouxe aqui, né? Primeiro que já tenho falado em alguns vídeos aqui que é em questão do sínodo, da importância de nós entendermos a história da igreja. E o catequista é um perfil que eu gosto bastante, além de outros que eu já comentei aqui. Mas o que eu mais gostei foi de um dos livros deles, que eles falam, né, as verdades que nunca te contaram sobre a Igreja Católica, que eu li no Kindle, e que eles falaram de alguns desses momentos da igreja que muitas pessoas não falam e que se a gente desconhece, a gente confunde algumas coisas. Além disso, esse livro que ela comentou, é esse que eu já tenho, que eu vou ler ainda. E tem este outro aqui também, que é deles, né? E é importante a gente conhecer a história, mas sempre buscar, gente, pessoas que tenham conhecimento do assunto. Ju, como que eu faço isso? Pesquisa, dá uma olhada, porque tem algumas pessoas que têm livros, escreveram livros, mas os livros são muito confusos. Então, o que eu sempre faço? Eu pesquiso as pessoas, eu vejo o que elas falam, pesquiso também um pouco dentro do catecismo, veja aquilo dentro da vivência, aquilo que eu já aprendi, se está dentro ou não. Porque isso é importante para nós não cairmos nessa questão de sensacionalismo ou de manipulação das questões do sínodo. Vocês viram aí, e eu achei muito legal esse vídeo também por conta disso. Eles fizeram um breve resumo falando de diversas questões que hoje nós temos certeza que mas naquela época não tinha. Ah, Ju, mas a gente tem certeza sobre a ordenação das mulheres, porque São João Paulo II já falou no documento, sobre a questão do homossexualismo. Sim, gente, nós temos. Porém, todavia, entretanto, ainda há muita fumaça de confusão. Então, é preciso debater para que se tenha todos os argumentos. A Igreja Católica, apesar de algumas pessoas de fora da igreja acharem isso, a igreja ela não tem nenhum tabu dentro dela, porque ela discute todos os assuntos, todos. E isso muitas vezes é colocado na cabeça das pessoas, é falado coisas que não acontecem. É um exemplo aqui. Se as pessoas têm dúvida, vamos lá, vamos colocar na mesa, vamos discutir, vamos debater, vamos colocar as claras, isso é bíblico. Vamos colocar as claras. Sim, vão ter pessoas que vão tentar colocar besteira na igreja. Sim, nós vimos aí esse breve resumo. Mas conseguiram colocar? Não. Porque quem manda é Deus, é o Espírito Santo. Ou nós confiamos que a Igreja Católica é guiada pelo Espírito Santo e que ela existe há mais de 2000 anos por causa de Deus e não por causa de nós. Ou, gente, a gente vai perder a nossa fé. E aí nós cairemos numa apostasia. Quando nós vemos algumas notícias, alguns conteúdos, a gente realmente fica ansioso. Até eu que estou pesquisando, eu fico, meu Deus do céu, mas é tudo isso? Só que, graças a Deus, eu tenho trabalhado durante o dia aí, né? E ouvido a questão das assembleias, ouvido e lido muitas notícias que fazem todo o acompanhamento. E aí eu consigo me acalmar. Então, muitas vezes, quando eu trago as coisas aqui, é porque eu também já fiquei ansiosa numa época. Porque a Vivi aqui falou da época do sínodo da Amazônia. Quando ele começou, eu comecei a pesquisar e comecei a ficar doido. O que eu fiz? Parei. Falei, senhor, não vou ver, vou esperar. E foi o que muitos fizeram, esperaram a exortação do Papa Francisco. Saiu algumas coisas erradas no relatório? Sim, gente, porque ali é a parte consultiva. Não é a determinação da igreja. A determinação da igreja é Papa. Além da questão, né, de que Deus aí é o chefe ativo da igreja, o Espírito Santo comanda tudo, faça aquilo que te cabe. O que te cabe hoje, eu falei isso em vários outros vídeos. O que te cabe hoje dentro da igreja? Você quer pesquisar, você quer saber sobre o sínodo? Pesquise. Mas se isso não está fazendo bem para a sua fé, pare e vá fazer aquilo que Deus lhe confiou dentro da sua paróquia, da sua casa, do seu trabalho. Quando você for ver o sínodo, veja o que ele pode agregar para você, na sua vida, que é o que eu tenho feito aqui. O que o sínodo está agregando? Que coisas que o sínodo está me ensinando? Eu estou aprendendo com o sínodo a olhar mais para a história da igreja e menos para o sensacionalismo. Alguns até viram aí os vídeos reacts que a gente fez do Padre Paulo Ricardo, que lá ele não está dando a opinião dele, gente. Ele está ensinando o que é o sínodo, apesar de algumas pessoas terem entendido o contrário. Porque antes de nós falarmos algumas coisas,
sobre o que está acontecendo, nós precisamos entender como funciona para a gente ver, isso está certo, está errado. E mesmo que a gente veja que está certo, que está errado, o que vai adiantar? A gente só pode orar. É isso. A gente só pode orar. Se você quiser, você pode mandar uma carta para o Vaticano, já falei isso. Mas quer dizer que você vai mudar alguma coisa? Não, porque não depende de você, não depende de mim, não depende dos bispos que estão lá, depende de Deus. Juiz, se sai alguma coisa errada, tenha certeza que o Espírito Santo está pairando sobre todo o caos, tanto do mundo quanto da igreja. E alguma coisa ele vai agir, ele vai fazer como ele fez nesses concílios, em outros sínodos, em outras situações muito piores do que estão acontecendo agora. E tenha certeza, quanto mais você lê sobre a história da igreja católica, mas você tem certeza que quem manda é Deus. Então, a Vivi falou aí de uma forma bem prática, né? O que você pode fazer hoje? Você tem cuidado da sua casa? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Porque muitas vezes a gente só cuida da vida espiritual quando tá com guerra, quando tá com algum problema em casa, mas quando a gente tá bem, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente, não, hoje eu não vou na missa, né? Não, é em todos os momentos, né? Não podemos ser como aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, né? Que está na Bíblia, e que apenas uma voltou. Se Deus nos cura, se Deus nos ajuda no momento da desgraça, também no momento de calmaria, no momento de alegria, de louvor, nós também temos que estar com Deus. Claro, nos momentos de dificuldade mais ainda, mas nós temos que confiar em Deus. E, por um lado, é bom que aconteça isso, porque a gente começa a entender ainda mais que nós não estamos no controle de tudo. Não estamos no controle do sínodo. E você precisa entender isso, porque senão você vai ser tomado pelo medo. Já compartilhei uma história aqui de um cara que conseguiu manipular as pessoas por meio do medo. Ele fez com que as pessoas perdessem as suas vidas, né? Então, tomemos muito cuidado com todas essas informações. Você não precisa de um sínodo para te mostrar que você tem que estar na sua paróquia. Se você teve um encontro com Cristo, você sabe que lá é o seu campo de missão. Você não precisa de desgraças acontecerem, ou alertas acontecerem num sínodo da Amazônia, num sínodo da sinodalidade, para você entender a sua vocação dentro da igreja, para você começar a ser resistência, a lutar. Você já é um cristão, você já tem a função e a sua vocação. Então, cumpra ela da melhor maneira. Porque às vezes a gente olha muito para fora e esquece do que está acontecendo aqui. E muitas coisas do que foi falado no Instrumento Labores, o que tem sido falado na coletiva de imprensa, também pode ser colocado nas nossas paróquias. Às vezes são situações que acontecem e a gente não sabe como lidar. E às vezes uma fala pode nos ajudar muito, né? Então eu deixo aqui esse vídeo, né, e essa reflexão para que você lute contra esse medo, mas lute de forma prática. E tome cuidado com aquilo que você tem se alimentado, tá bom? Não é passar pano, de forma alguma, nós não temos que ser a favor do erro, mas nós temos que tomar cuidado sim, porque a igreja de Cristo é algo muito sério e as almas que estão dentro dela também. Então eu deixo a dica aí para que você adquira os livros do catequista, né? Isso não é uma publi, é porque eu realmente gosto do material deles. E não esqueçam de seguir eles lá no Instagram, porque vale muito a pena. Eles sempre falam sobre essas questões que às vezes a gente fica com muita dúvida. E aí, você tem conseguiu acompanhar o sínodo durante todo esse mês? O que foi que mais te incomodou? Deixa aqui nos comentários. E me fala, você sentiu medo? Você sentiu um pouco ansioso? Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Então é isso, não esquece de curtir este vídeo, tá bom? Não esquece também de comentar mais com respeito, amor, misericórdia, compaixão com o próximo e de se inscrever aqui no canal. Então é isso, até o próximo vídeo.